Pessoal, dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender exatamente como que eu faço isso? Então clica no link na descrição que eu vou te ensinar. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Como local mais encantador para ele pessoalmente, e falou que perder de um time grande como o Inter ou como o Atlético ele tinha era falado normal. No jogo contra o Atlético Mineiro, na derrota na Independência, Isso. ele já tinha falado isso. Exatamente, quando perdeu do Atlético. Eu fiquei muito impressionado com o ano passado como as entrevistas dos treinadores acabavam acarretando mais consequências até do que os próprios trabalhos, derrotas ou empates. As entrevistas do Carille, as entrevistas do Abel, as entrevistas do Cuca. Hoje tem uma repercussão, qualquer frase mal colocada, qualquer frase dúbia, que é avassalador isso. E acho que o torcedor hoje tem voz, né? Sim. Antigamente eles davam entrevistas e quem analisavam eram nós, analistas aqui do jogo, da entrevista. Inventaram as redes sociais. Eu acho que hoje quem está assistindo cria-se uma onda gigantesca, uma avalanche de neve que não tem fim. Instantânea, né? Comentaristas também. Essa fala do Cereto aqui, que os times do Rio não brigam por nenhum título. Você tem alguma dúvida que já está circulando? Já estão guardando, já gravaram. Ele não está circulando, ela já está gravada. Já está gravada. Aí quando sair, quando o Fluminense estiver levantando a taça, assim, campeão da Sul-Americana, você está ferrado, Cereto. Não tem problema. Daqui a pouco vai ser capa de site. Faz parte do jogo. Aliás, é porque é o seguinte, eu sempre digo aqui, eu sou responsável por aquilo que eu digo e não pelo que as pessoas acham que eu digo. E acho que isso passa muito pelas entrevistas coletivas dos técnicos, que são responsáveis por aquilo que eles dizem e não pelo que as pessoas acham que eles dizem. E aí você pega uma frase, tira do contexto e transforma aquilo numa... Você deu uma belada, hein? Tudo é tudo, nada é nada agora, hein? Tudo e nada é nada. Quem não dança, segura a criança. Agora, o Arnaldo tocou num ponto, cara... e ele já fala isso desde o ano passado. O Carille morreu pela boca no Corinthians. Né? Ficou muito claro que as entrevistas dele... Foi a reta final, foi ali, foi pelas entrevistas, a repercussão delas. Né? O Abel, as entrevistas dele pegaram muito mal também no ano passado. As entrevistas... Mano Menezes tiveram um peso realmente no ano passado muito grande para os treinadores. E no caso do Carilli... Quando o Lucha lá atrás falava em media training, vocês riam dele, hein? Que tinha que fazer media training. Aí vocês riam do Lucha lá atrás. No caso do Carilli, o sincericídio matou o Carilli. Né? Isso, porque ele fez críticas demais ao elenco, ao próprio elenco, abertamente, e pegou muito mal no elenco, e fez críticas demais à direção, e pegou muito mal para a direção. Então, ser sincero demais, sem o media training, né? Que nada mais é do que você se comportar nas entrevistas, da maneira politicamente correta, acaba sendo um tiro no pé. Na verdade, a estratégia que a gente está discutindo tanto, que a vida de treinador, de fato... Acho que nunca foi fácil, mas hoje ela é ainda mais complexa. A estratégia deve-se à simples escolha de um time para colocar em campo, a formação, as alterações e também na hora de se comunicar. É necessário ter estratégia para isso, para você, hoje em dia, não se expor completamente. Não quer dizer, eu acho, que deixar de ser sincero, né? Ou fazer um media training, mas você saber onde você está pisando, qual o contexto, como o seu torcedor está reagindo depois de perder um clássico. Tudo isso tem que dar uma respirada antes de responder a primeira pergunta. Tem que parar um pouquinho. Isso, essa expressão do foi lindo do Abel, é lógico que a gente aqui com mais discernimento, com mais calma, sem estar envolvido emocionalmente ou diante de paixões exacerbadas, a gente sabe que ele está falando da atuação, que ele gostou que o time, da maneira como o time se portou. Mas isso para o torcedor cai como uma bomba. Porque o torcedor está magoado, vem de 15 jogos sem vencer o rival. Aí vê o treinador dele, foi lindo. O torcedor não quer saber se foi lindo. O Abel muitas vezes dá entrevista, às vezes parece estar falando mais para o grupo dele do que para a torcida. Sim. Bom ponto. Então é isso, ele tem que saber que a interpretação do outro lado, principalmente do torcedor, ela vai ser de uma forma quase que direta daquilo que ele está falando. Ele não vai pensar, não, por que ele está falando que foi lindo? Não. Como é que foi lindo perder para o Flamengo? Perdemos de novo. Né? De novo. Como é que ele está falando? Sim.
Você vê que assim, a nossa tarja, né? Hoje foi lindo, frase do Abel Braga irrita vascaínos nas redes sociais. Eu dei uma olhada aqui na hashtag Seleção Sport TV. Quando você bate o olho, você vê flamenguistas e vascaínos nesse momento, na hashtag Seleção Sport TV, qualquer pessoa pode clicar e ler, estão massacrando o Abel. E aí muita gente, com uma visão completamente equivocada, lamento que vocês pensem assim, porque vocês são amigos do Abel. Eu nunca me encontrei com o Abel fora de um estúdio de televisão. Quando eu faço ponderações a respeito toda essa onda em torno do Abel, é que o que me incomoda é linchamento público. Eu não gosto de linchamento público para ninguém. A gente pode debater se o Abel errou, se ele acertou, se ele é bom técnico, se ele é mau técnico. O que eu acho que é cruel é linchamento público. Então vamos focar na entrevista, no conteúdo, com termos mais respeitosos. Eu acho que linchar publicamente uma pessoa, um profissional que tem história, é isso que eu acho que é deselegante. É possível criticar o trabalho do Abel, e é óbvio que no ano passado os trabalhos do Abel foram ruins. Ninguém aqui vai defender os trabalhos do Abel. E ele sabe disso, né? É óbvio que as entrevistas que ele tem dado estão confusas, você não sabe direito o que ele quer dizer, mas uma coisa é ponderar, é criticar, a outra é quando parte para uma perseguição, para um lixamento. É isso o que eu tento ponderar aqui quando eu falo do Abel Braga. E o fato de ser amigo do Abel, eu me relaciono muito bem com o Abel, converso com ele, troco até mensagens com ele, nunca tomei vinho com ele, mas se quiser me convidar para tomar vinho, pode me convidar que eu bebo vinho com o maior prazer. Mas não isenta o Abel de receber críticas e quando achar que devo criticá-lo, farei como faço sempre com todos os técnicos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema é que as pessoas misturam. Né? Eu acho que ele não... É óbvio, o Abel não vive um bom momento como profissional de futebol. É óbvio. Você olha, você observa os últimos trabalhos dele, vê o que foi no passado. Não vive um bom momento. Agora, você pode falar isso de várias formas. Você pode falar de uma forma respeitosa ou esculhambar com o cara, que não é o meu estilo. E se a gente for com ninguém. Voltar para a análise do jogo, em cima das redes sociais, porque volto a falar, eu não vi o segundo tempo, né? Muitas críticas em relação às substituições. Mas eu ouvi ele falando ali que o Jordi... Questão física, né? Do Andrei, Juninho também. Mas aí você pode falar até melhor, né? Realmente... Quais foram os efeitos surtidos com as substituições do Abel? Realmente não conseguiu recuperar aquele ímpeto do início do jogo. Realmente não fez muita diferença. Os jogadores que estavam se destacando tiveram que sair, à exceção do Lucas Santos. Realmente não deu o efeito que ele precisava. O Vasco até martelou, mas não chegou no final do jogo, ficar perto ali de empatar. Agora, uma coisa a gente também... Porque a gente sabe, em relação ao Flamengo, são praticamente 3 times, né? O time que está jogando estadual, o time reserva que está sendo super reforçado, né? Para essa temporada grande, e o time titular, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Tem praticamente 3 Flamengos, com as suas diferenças. A diferença a gente projeta que a diferença entre o time reserva do Flamengo e o titular vai diminuir consideravelmente com os reforços que chegaram. A diferença do time titular do Vasco para o time que jogou não é tão grande assim, né? Tem uma questão também... Alguns já foram titulares, né? Ainda, claro que o Abel está buscando a melhor formação, a gente acabou de dizer que está contratando jogadores. E perdeu alguns jogadores. O time do Vasco, o ano passado, já era bem mais ou menos, né? Vamos falar o que é verdade. E ainda perdeu Rossi, perdeu Guarim, perdeu Henriques, perdeu mais gente aí. E trouxe só o Cano, o argentino, praticamente de uma contratação de mais respeito. Né? Eu acho que depois a gente vai ter hoje a possibilidade de ver o Fluminense pela primeira vez no Maracanã. O Fluminense fez 3 pontos assim, mas o Fluminense já larga com quase todos os seus titulares e podendo, entre os grandes, ter uma largada um pouco mais estável. A perspectiva é essa, vai fazer ainda o segundo jogo. Mas eu, sinceramente, eu não entendi, o Abel falou sobre todos, né? Para comparar a estratégia de cada um nesse início. Eu não entendi exatamente aonde quer chegar o Alberto Valentim com o Botafogo com essa... Porque o Roger estava falando, se o Flamengo faz 1 ponto em 6, fica muito difícil você remar para chegar às finais da Taça Guanabara. Com 0 ponto em 6, como fez o Botafogo até agora, fica praticamente rifada a Taça Guanabara. É uma coisa... E de novo, a gente volta para a questão do torcedor. Como está se sentindo o torcedor do Vasco, há tanto tempo perdendo para o rival...
como está sentindo o torcedor do Botafogo. É uma falta de respeito. Ele lembra do ano passado, quando ele só foi ganhar, se não me engano, na 6ª rodada. Ficou em 8º no campeonato. Ele fala, vou ter mais um ano como foi 2019. Com um time fraco, me fazendo sofrer no Campeonato Brasileiro. Aliás, estadual não é parâmetro quando as coisas estão dando certo, na minha opinião. Você tem que minimizar o que dá certo e maximizar o que dá errado. Maximizar eu gosto. Gostou? Eu gosto quando você usa o maximizar, embora eu não saiba o que seja. Mas a tese é boa, Não, é isso mesmo. deu certo, minimiza. Sempre fala que o Vasco já foi rebaixado no ano em que ele foi campeão estadual com o Dorival, foi rebaixado. Então, assim, minimiza o que dá certo no estadual e torna grande, põe no amplificador o que dá errado. O Cruzeiro foi campeão estadual ano passado, caiu. O Inter, quando caiu, acho foi que campeão estadual também, perfeito. Um monte. Perfeito. E aí você compara, por exemplo, como o Palmeiras e o São Paulo, que tiveram o mesmo tempo de preparação, como eles começaram o seu calendário oficial ontem, como começaram o Vasco, o Fluminense. É mais um ano que o futebol do Rio, exceção feita ao Flamengo, vai ser um futebol de sofrimento. Então o senhor concorda comigo? Não, o senhor concorda só acho que não dá para Vasco, decretar Fluminense e Botafogo não vão ganhar nada que não que a seja Sul-Americana não campeonato possa beliscar ali, o Fluminense não pode dar uma E aí, beliscada na e aí, Sul-Americana. já que você estendeu talvez. esse assunto, se a gente fizer um exercício até para Campeonato Brasileiro, quais foram os times que subiram esse ano? Curitiba, Bragantino, Time bom. Curitiba. Atlético Goianiense e time Sport. forte. Bragantino, super valorizado. Com e investimento de 200 milhões de altíssimo. reais. E qual é o outro? Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Esse a gente deixa um pouquinho de lado, né? Não Mas tem a também- força dos outros mas três. tem poder de investimento. É, sei que você vai os chegar. times do Nordeste, o Ceará se reforçando. Pra caramba. O Fortaleza, com o ano passado que fez, mantendo a sua estrutura e seu treinador. Bahia se reforçando muito bem. O Bahia se Vai reforçando. vendo. O Goiás fez um segundo turno espetacular, tem um centro de treinamento, tudo direitinho. Tem Vai dinheiro em sobrar caixa pra agora. quem? É isso mesmo. São 4 Vasco vagas, e Fluminense Vai. queriam o Rossi. Onde ele foi jogar? No Bahia. O Bahia tirou o Danielzinho do Fluminense. Exato. Então, esses jogadores que têm mercado nesses times estão escolhendo o Nordeste. É verdade. Estão escolhendo os times com mais estrutura. Verdade. Estão escolhendo os times que você vai ter um ano legal, sem passar sufoco. Vai sobrar para quem? Vai sobrar pra quê? Hein? Essa é uma boa meu Tô fazendo alguma conta errada? Tô sendo maluco aqui? ou- E não está sendo precipitado, não. Então, É eu tô projeção falando pra isso esse em ano. janeiro, hein? Se Fluminense, Botafogo e Vasco não abrirem o olho... E são 4 vagas, né? Vai sobrar pra quem? Então, isso é um exercício de meta, de objetivo, que os diretores, os seus dirigentes têm que começar a analisar. É uma tristeza, mas é verdade. Sim. O Jorge Jesus, que está olhando para outro patamar, Sim. esteve ontem no Maracanã. Você acha que algum desses jogadores tem chance de ser aproveitado assim com mais força nesse? Eu acho que de início o Mateuzinho, que é o lateral direito, Matheus França, até porque o Rodinei saiu e só tem o Rafinha. E talvez o Vinícius Volante, que ele já elogia desde o ano passado, já tinha dado algumas oportunidades. O Yuri César é um bom jogador, talvez o mais promissor desse time, mas com a concorrência que está ali, ainda mais depois das contratações, é muito difícil imaginar que algum desses jogadores aí... O Vinícius pode tomar a vaga, né? Mas pode ser um jogador mais utilizado que o Pires da Mota nessa temporada, porque eles tentaram vender. Acho Quando que você sim. tenta vender um jogador, é que você tem alguém que possa substituí-lo, né? Sim, ele pode jogar nas duas funções, tanto na do Arão quanto na do Gerson, um jogador com perfil físico que o Jorge Jesus gosta mais, jogador alto para a primeira bola, tanto que foi isso que o Cuejar no início ficou para trás por causa disso, porque é por ser mais baixo. Acho que o Vinícius sim tem uma possibilidade de ter algum espaço ali. Curioso que o Flamengo ainda não tenha contratado um lateral direito, né? Falou-se muito do Orejuela, que foi para o Grêmio, e do Guga, do Atlético Mineiro. O Guga que está na seleção olímpica. Você sabe se o Flamengo ainda tem interesse no Guga? Porque o Guga seria mais parecido com o Rafinha. O Jesus gostaria de ter o Guga justamente pelas características dele. A diretoria diz que não tem nenhum jogador negociando nesse momento. Até foi tema na última apresentação, se não me engano, do Michael. Ele falou que não tem negociação para o lateral direito no momento. Que, por enquanto, a negociação é pelo Gabigol, por enquanto só essa. E nem a renovação do Jorge Jesus ainda começaram a conversar, que vão fazer com mais calma para frente. Por enquanto, o lateral direito não tem
nada encaminhado. Como é que está a situação do Gabigol? Mas antes eu mostro que o clube já anunciou um centroavante hoje. Pedro. Cheguei, nação. É sempre bom voltar para casa. Você acha que a torcida do Fluminense está feliz nesse momento? O tricolor das Laranjeiras, que tinha tanto orgulho da cria de Xerém, e agora ele diz que é sempre bom voltar para casa. É bom que se diga que ele jogou no Flamengo até os 16 anos. O Flamengo perdeu a chance de botar a música do Raul Seixas, né? Pedro, onde você vai, eu também Essa é boa, hein? Muitas vezes, Pedro, Muito boa. você fala. Muito bom, foi buscar bem. Foi buscar bem, hein? Resgatou bem. Já falamos em Tim Maia, falamos em Raul Seixas. Sim. Só maluco beleza. Só maluco beleza. O Pedro estava fazendo reverência à estátua do Zico. Sim. Tem que fazer mesmo. Eu acho que... É uma estátua que ficava no Maracanã e está emprestada ao Flamengo e agora está no CT no Ninho do Urubu. Eu também presto ao Zico, ó. Todos nós. Também presto ao Zico. Sem dúvida. É uma contratação muito importante em diversos aspectos. Não só pelo escárnio com o Fluminense, mas pela indefinição ainda do Gabigol, que eu acho que é uma coisa, pela característica do Pedro, que é raro, tem poucos fazedores de gol no futebol brasileiro. E também eu acho que dentro daquela situação de reforçar o time e também evitar que os rivais se aproximem, eu acho que as movimentações do Grêmio no mercado foram muito boas até agora. E acho que o Grêmio é um time que mantém o seu treinador, tem bons jogadores, se reforçou bem e estava muito interessado no Pedro. O Grêmio precisa de um homem-gol. Era uma batalha interessante entre os dois. Eu acho que se o Grêmio consegue levar, ele consegue se aproximar um pouco. E o Flamengo tira, ao contratar o Pedro, ainda deixa o Grêmio numa situação complexa. Quem o Grêmio vai buscar? Centroavante? É. Difícil, mas hoje ele pode anunciar o Thiago Neves. Digo pode, por aquilo que falaram ontem o Renato e o presidente o Romildo Bolzan. O Romildo confirmou que é uma negociação. Quando o dirigente confirma que tem uma negociação, é porque ela está próxima de algum desfecho. E o Renato falou muito bem. Diz que Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de R$35 mil. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de R$100 mil. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.